pessoal, esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um trabalho bastante interessante, um trabalho do Instituto Pasteur, que tem como autor principal um professor brasileiro. Esse estudo ele foi um estudo que foi realizado em hamsters e que confirma basicamente, na sua essência, o resultado de estudos de triagem clínica randomizados, estudos in vitro, estudos in sílico, referentemente à potencial eficácia para tratar a Covid-19. Ressalto que esse grupo de professores do Instituto Pasteur, consta o professor Guilherme Dias de Mello, se não estou enganado, professor da Unesp de São Paulo, em que esse grupo ele identificou que a ivermectina apresenta essa potencial eficácia para tratar a Covid-19, porquanto ela reduz as citoquinas, algumas das citoquinas pró-inflamatórias, quimiocinas, fatores de crescimento, dentre outros mediadores químicos, ao mesmo tempo em que potencializa a ação de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos que guardam uma relação com a resposta imune à Covid-19. Entretanto, resultado esse que, de fato, confirma o que já se sabe a respeito da potencial eficácia da ivermectina. Entretanto, os autores eles encontraram um resultado que basicamente contradiz essa literatura, qual seja, o fato de que, a despeito da ivermectina apresentar essa potencial eficácia para tratar a Covid-19 em decorrência do seu efeito imunomodulador, redutor das citoquinas pró-inflamatórias e, ao mesmo tempo, potencializador dessa resposta imune à Covid-19, a replicação viral não era ou não é afetada pela ivermectina, ou seja, a ivermectina não apresenta uma potencial eficácia para inibir a replicação viral, como o trabalho pioneiro do professor Cali, da Universidade Australiana, identificou in vitro. Entretanto, eu revisando os dados do professor Guilherme Dias de Mello, ressalto, professor brasileiro da Unesp, eu constatei um contraste, uma discrepância entre o resultado estatístico em que o professor Guilherme Dias de Mello apresenta uma significância estatística de 0,002 ou melhor dizendo, 0,02, que é uma probabilidade estatística menor do que 0,05, portanto, estatisticamente significativa no grupo de hamsters machos tratados pela ivermectina. E, de fato, se esse resultado, se essa significância estatística após a revisão for confirmado, esse trabalho do professor Guilherme Dias de Mello confirma o que já se sabe. A meta-análise vem afirmando, o que os estudos de triagem clínica randomizadas vêm afirmando, o que o trabalho pioneiro, ressalto novamente, do professor Cali, que alertou ao mundo para essa potencial eficácia da ivermectina no tratamento da Covid-19, vem sendo reportado.
No mais, eu gostaria nesse vídeo de esclarecer um questionamento que eu tenho recebido da minha audiência. Eles me perguntam o porquê de eu elaborar esses vídeos se eu não sou professor universitário. Para quem eu respondo, como vocês sabem, quem acompanha a minha vida acadêmica sabe que eu sou cirurgião dentista, eu sou farmacêutico, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, possuo esses 2 cursos superiores, possuo mestrado em patologia oral, sou mestre em ciências em patologia oral, em odontologia, pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possuo doutoramento pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, e também frequentei algumas aulas no curso de mestrado em Engenharia Biomédica da Universidade de Anhalt, na Alemanha, em parceria com a Universidade de Halle. De maneira que, exceto essas aulas que eu frequentei na Alemanha, em que a alimentação eu investi dinheiro pessoal meu, o resto da minha formação acadêmica foi com dinheiro público pago por você, minha audiência. Então, em respeito a você e em respeito ao dinheiro público que você pagou no imposto de renda para eu cursar 2 cursos superiores, mais mestrado e doutoramento, que eu elaboro esses vídeos, porquanto, como vocês sabem, eu me atritei com o meio acadêmico brasileiro, denunciando essa grande fraude que são a quase totalidade dos concursos públicos de ingresso nas universidades públicas brasileiras, nas universidades particulares, em que esse ingresso é manipulado pela indicação acadêmica. Então, em decorrência desse atrito e de eu não me submeter a concurso público, a banca examinadora tendo como membro o professor universitário brasileiro, para esse dinheiro que você investiu em mim não ser jogado no lixo, não se perder no lixo, é que eu elaboro esses vídeos. No mais, eu espero que esse vídeo possa contribuir para você compreender acerca dessa potencial eficácia da ivermectina, dessa polêmica que envolve essa potencial eficácia da ivermectina para tratar a Covid-19. No mais, eu sugiro você a continuar assistindo esse vídeo. Feitas essas considerações introdutórias, nós passamos a reportar de uma maneira até mesmo excessivamente didática, concisa, a metodologia empregada por esse grupo de professores do Instituto Pasteur na França. Basicamente, esse estudo constou de um estudo experimental em que se utilizou hamsters sírios com peso de 60 a 80 gramas. Para quem conhece a pesquisa experimental e para se ter uma noção do peso desse hamster, ele apresenta um peso 2 vezes o peso do camundongo. O camundongo ele pesa algo em torno de 30 gramas. De maneira que esse erudito grupo de professores do Instituto Pasteur, ele comparou o grupo controle e o grupo ivermectina, o grupo experimental. O grupo controle basicamente constou de animais, de hamsters, em que foi inalado o SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 esse que foi replicado, foi obtido de um banco de vírus da professora Van der Weyck e posteriormente replicado em laboratório cuja metodologia é conhecida, é amplamente utilizada
em laboratórios. Nesse caso, o laboratório que replicou esse vírus é um laboratório de biossegurança 3. Ressalta-se que esses laboratórios que atuam com a manipulação de vírus, a escala hierárquica maior é 4, de maneira que esse laboratório apresenta uma relativa segurança para trabalhar com o SARS-CoV-2. De maneira que no grupo experimental, ou seja, no grupo em que os ratos foram contaminados com o SARS-CoV-2, da mesma maneira que o grupo controle, contudo foi adicionado, inoculado nesse grupo experimental a ivermectina na concentração de 400 microgramas por quilograma, adaptado ao peso do hamster. É importante ressaltar que essa dosagem, essa concentração da ivermectina, essa dose da ivermectina é a dose convencional utilizada para o tratamento antiparasitário. De maneira que comparou-se entre esses dois grupos a replicação viral, o curso clínico da Covid-19 no grupo controle e no grupo ivermectina, bem como a resposta imune em ambos os grupos comparativamente, cujos resultados nós passamos a reportar nos slides seguintes. Antes de apresentar os resultados referentemente a esse estudo dos eruditos professores do Instituto Pasteur na França, eu gostaria de fazer um comentário acerca do meu trabalho de doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Como vocês sabem, eu fui laureado com 9,99 com distinção, porém sem louvor pelo erudito corpo da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. De maneira que eu considerei esse 9,99 uma avaliação bastante crítica do dito corpo de professores da Universidade de São Paulo. De maneira que quando eu me deparo com o trabalho de um professor universitário brasileiro, especialmente vinculado às universidades paulistas, eu também avalio com uma certa crítica, com certo rigor, o trabalho do erudito corpo de professores universitários brasileiros. E não raramente eu considero esses trabalhos medíocres, bem aquém do que a universidade, por exemplo, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Campinas, Unicamp, proporciona para o seu corpo docente. Assim, quando eu me deparei com esse trabalho do professor universitário brasileiro no Instituto Pasteur, eu confesso que me questionei o porquê de eu ter gostado desse trabalho desse professor universitário brasileiro. E eu cheguei à conclusão que, claro que guardando as devidas proporções entre o Instituto Pasteur na França e a Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, bem como relativamente à erudição do professor universitário e a minha quando eu realizei o meu doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru. Além do que, considerando também que naquela época nós não dispunhamos desse aparato tecnológico que se dispõe hoje, a facilidade de você identificar citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos, de maneira que no contexto do que eu possuía naquela época, esse aparato relacionado com as citoquinas, com os fatores de crescimento, com os mediadores químicos, os mecanismos foram todos inferidos com base no trabalho que nós realizamos. E comparativamente, o meu trabalho com o trabalho desse professor universitário brasileiro, enquanto que eu utilizei
dois modelos experimentais em ratos da linhagem Wistar, se eu não estou enganado, novérgicos, alpines, algo assim, e em camundongos, o professor utilizou um modelo experimental em hamster. Enquanto nós analisamos três agentes flogógenos, como por exemplo a carragenina, paracoxidioidina e a placa dentária microbiana, o professor analisou o SARS-CoV-2. Enquanto ele usou um modelo experimental, nós utilizamos quatro modelos experimentais, testamos 4 medicamentos: indometacina, dexametasona, tenoxicam e metrotexate. Contudo, ressalto novamente, considerando essas diferenças, enquanto nós utilizamos cerca de aproximadamente de 800 a 1000 ratos entre os ratos novérgicos e os camundongos, eu considerei a maneira como o professor universitário brasileiro do Instituto Pasteur reportou o seu trabalho bastante detalhado, que me fez lembrar a minha tese de doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. De maneira que nós passamos a apresentar os resultados do professor do Instituto Pasteur, em que o professor universitário ele começou a sua apresentação analisando os sinais clínicos da inflamação, especialmente relacionados com a olfação, anósmia e hipósmia. De maneira que o professor universitário, esse brasileiro do Instituto Pasteur, ele, como já mencionado na metodologia, ele dividiu o seu estudo entre os grupos o grupo controle, ilustrado em azul, em que foi inalado o SARS-CoV-2 mais injetado como placebo a solução fisiológica, a solução salina, e o outro grupo em que houve a inalação do SARS-CoV-2 mais a medicação pela ivermectina, injetada, inoculada subcutaneamente. De uma maneira, ressalta-se que esse método é bastante semelhante ao das vacinas. De maneira que o professor universitário ele analisou como características clínicas, dentre as características clínicas, a perda de peso, a olfação, relacionada com a capacidade do animal de localizar a comida, e chegou os seguintes resultados, que é apresentado em tela. Quando ele comparou o contexto dos animais do grupo controle com o grupo medicado com a indometacina, se observou que esses animais, no período de 4 dias, eles apresentavam uma diferença estatisticamente significativa relativamente à diminuição dessa sintomatologia clínica determinada pela ivermectina, com uma diferença estatisticamente significativa menor do que 0,001. Ressalto que no contexto dos animais machos e fêmeas, quando analisada individualmente em homens e mulheres, se constata que essa diferença, essa redução clínica dessa sintomatologia clínica foi bem mais acentuada em mulheres do que em homens, a despeito das duas significâncias estatísticas, dessas diferenças terem sido estatisticamente significativas nos dois grupos. Entretanto, e agora eu
Telles, ex-aluno do professor Schaefer, da Universidade de Indiana, uma das maiores autoridades na minha especialidade, que é a patologia oral. E ele diz: Antônio, você sabe que os trabalhos acadêmicos, eles são como um filho da gente. Quando ele nasce, a gente acha que ele é perfeito. Aí, à medida que ele vai crescendo, a gente vai analisando que ele não é tão perfeito assim. De maneira que, ressalto novamente, isso não tira essa crítica que eu vou fazer não tira o mérito desse trabalho. Mas quando se constata, por exemplo, essa diferença estatística no grupo medicado com ivermectina em fêmeas, essa redução da sintomatologia clínica ela é bem mais acentuada do que relativamente ao grupo de machos, ao sexo feminino. Entretanto, a diferença identificada nesse grupo de machos, de machos, de animais machos, é maior, a diferença estatística é maior do que a diferença estatística constatada no grupo de animais fêmeos. Então, eu sugeriria uma revisão dessa diferença estatística, porque a lógica aponta que ela deveria ser maior do que a identificada em animais machos, e ela é identificada estatisticamente como menor. Então é necessário, sugeriria se revisar essa significância estatística. E quando se analisa, por exemplo, as características da olfação, se analisa se obtém o mesmo perfil com a redução da hipósmia e anósmia no grupo de pacientes medicados com a ivermectina no contexto do total dos animais e também quando se compara machos e fêmeas. E aqui também se analisa, se encontra uma diferença, uma significância estatística que não está batendo, porquanto essa diferença estatística de 0,051 para o grupo de animais fêmeas, ela deu maior do que 0,05 e ela, em tese, na lógica, ela deveria dar uma significância estatística menor do que identificado no grupo de animais machos. Então, novamente, eu sugiro ao autor, ele dá uma revisada referentemente a essa não significância estatística, porque 0,051 é menor do que 0,050. Então, ela deu estatisticamente não significativo, o que não está batendo com a lógica dos resultados encontrados nesse estudo, com a devida vênia. Um outro resultado bastante interessante é ilustrado em tela, em que o autor ele reporta que, pesquisando o LOAD viral, ou seja, a carga viral por diferentes métodos, ele não encontrou resultado estatisticamente significativo. Entretanto, quando nós analisamos esses gráficos, especialmente o RNA viral, nós constatamos que no pulmão há uma diferença estatisticamente significativa.
De maneira que esse resultado é um outro resultado que eu sugiro que seja revisado pelo grupo de autores do Instituto Pasteur na França, porquanto o autor principal, que é um professor brasileiro, ele concluiu que diante da não significância estatística referentemente ao grupo medicado e ao grupo controle com relação à carga viral, o trabalho dele contrariava alguns estudos de triagem clínica randomizada e mesmo estudos in vitro, como um estudo pioneiro do professor australiano Cali e colaboradores, que de fato encontraram uma atividade da ivermectina na inibição da replicação viral. Então, esse resultado estatisticamente significativo, reportado pelos autores no pulmão, ele deve ser, sob a minha óptica, revisto. Também os autores eles pesquisaram relativamente à sintomatologia clínica da Covid-19 e a influência da ivermectina na redução dessa sintomatologia clínica, eles pesquisaram várias citoquinas, fatores de crescimento e quimiocinas e outros mediadores químicos relacionados com com o processo inflamatório que determina algumas das características clínicas relacionadas com a Covid-19. E identificaram que, de fato, em algumas citoquinas, alguns fatores de crescimento, algumas quimiocinas que são ressaltadas em retângulos vermelhos, uma diferença estatisticamente significativa que variou, algumas relacionadas com o sexo feminino, outras relacionadas com o sexo masculino, de maneira que, por meio dessa pesquisa, dessa análise, desse estudo das citoquinas envolvidas na Covid-19 e submetidas ao tratamento, os ratos apresentando essa sintomatologia clínica da Covid-19, de fato a ivermectina reduziu algumas dessas citoquinas relacionadas com esse processo, a acentuação desse processo inflamatório e também aumentou algumas dessas citoquinas, como os interferons, que guardam uma relação com uma resposta imune de natureza inflamatória à Covid-19. Então, foi com base, basicamente, no resultado dessa análise de citoquinas que os autores concluíram que, de fato, a ivermectina apresenta um efeito anti-Covid-19 por atuar como um imunomodulador desse processo inflamatório, dessa inflamação de natureza, algumas citoquinas relacionadas com a resposta imune do paciente. E é também importante se ressaltar, relembrar a necessidade da confirmação, da ratificação dessa significância estatística, porque se de fato a ivermectina atuou reduzindo a carga viral em nível da célula pulmonar, de fato, esse é mais um dado que vem ao encontro do trabalho do professor, ressalto novamente, do professor Cali, professor australiano, pioneiro na pesquisa in vitro da ivermectina, que foi quem alertou o mundo para a possibilidade da ivermectina ser utilizada no tratamento da Covid-19, bem como alguns trabalhos de estudo clínico randomizados que também apresentam a ivermectina como uma droga potencial para inibir a replicação viral. E eu, inclusive, apresento em alguns vídeos alguns desses mecanismos, discuto e apresento para a audiência alguns desses mecanismos.
Atualmente, em tela, nós passamos a apresentar o resultado apresentado pelos autores referentemente ao estudo por imunofluorescência, em que os autores eles concluíram, com base nesses resultados, que a ivermectina ela reduz a inflamação e induz a diferenciação dos macrófagos do tipo 1, que são macrófagos associados ao processo inflamatório, com a diferenciação para macrófagos do tipo 2, que é associado a uma melhoria desse estado inflamatório, uma resolução na direção de uma resolução ou atenuação desse processo inflamatório. E basicamente, em tela, nós apresentamos a histopatologia, em que são apresentadas 3 imagens. A primeira imagem é relativamente à ação flogógena, se é que há, da solução salina, solução fisiológica. A segunda é mediante a inoculação do SARS-CoV-2. E a terceira é referentemente à inoculação do SARS-CoV-2 mais a inoculação, a injeção da ivermectina, em que basicamente se constata uma estrutura praticamente normal dos alvéolos pulmonares, referentemente ao SARS-CoV-2, o aumento do edema, da congestão vascular, a presença também de células inflamatórias, predominantemente da linhagem monocíticas, bem como alguns polimorfos nucleares neutrófilos. E quando se compara essa histopatologia da inoculação do SARS-CoV-2 no grupo medicado com ivermectina, se constata que houve uma diminuição tanto do edema pulmonar, da congestão vascular, quanto a modificação do padrão fenotípico das células da linhagem monocítica de monócitos macrófagos para os macrófagos do tipo 2, que, ressalto novamente, está associado a uma atenuação, a uma resolução no direcionamento de uma atenuação, de uma resolução desse processo inflamatório. A seguir, em tela, nós apresentamos o resultado da imunofluorescência do trabalho do professor Guilherme Almeida de Mello, que é ressalto novamente, conjuntamente com os professores do Instituto Pasteur na França, os detentores dos direitos autorais das figuras que ilustram esse vídeo, em que se constata basicamente a presença de células inflamatórias da linhagem dos neutrófilos, que é ilustrado em vermelho nessa tríade de figuras apresentadas na parte superior do vídeo. Em branco, os macrófagos monócitos, células da linhagem de monócitos macrófagos associados com processo inflamatório. Em verde, a presença a identificação do SARS-CoV-2, e em vermelho, nessa tríade de figuras localizada na porção inferior do vídeo, que não chega a ser vermelho, é mais em rosa, em tom em rosa, que identifica a diferenciação dos monócitos macrófagos da linhagem inflamatória no direcionamento desses macrófagos do tipo 2. Então, diferenciação dos monócitos macrófagos do tipo 1 para os monócitos macrófagos do tipo 2.
E, basicamente, o que se constata é, pela presença mais acentuada do SARS-CoV-2 nessa tríade de figuras localizadas na porção inferior desse vídeo, de que esse processo inflamatório ele foi estudado em diferentes fases, uma fase inicial e uma fase já mais estabelecida, em que nessa fase inicial, ressalto novamente, predominam os macrófagos da linhagem inflamatória, macrófagos monócitos, macrófagos do tipo 1, e à medida que passa o tempo no grupo medicado com a ivermectina, esses monócitos macrófagos do tipo 1 diferenciam-se em monócitos macrófagos do tipo 2, ilustrados em tela. Então é mais um dado referentemente à potencial eficácia da ivermectina no tratamento da Covid-19. Finalmente, nessas considerações finais, eu gostaria de ressaltar a qualidade desse trabalho. É um trabalho cujos resultados são apresentados de uma forma bastante minuciosa e que eu recomendo a leitura original desse trabalho. Esse trabalho, essencialmente, ele confirma a potencial eficácia da ivermectina para tratar a Covid-19, resultante do seu efeito atenuador de algumas das citoquinas pró-inflamatórias, bem como a elevação, a indução do aumento da expressão de citoquinas que são relacionadas com a atenuação desse processo inflamatório. O único resultado contrastante referentemente aos estudos in vitro, aos estudos in silico, aos estudos de triagem clínica randomizadas apresentadas nesse estudo é referentemente à não inibição, a constatação, a conclusão dos autores que, a despeito de reduzir essas citoquinas pró-inflamatórias e aumentar a expressão de algumas citoquinas relacionadas com a resposta imune ao SARS-CoV-2, a ivermectina não inibiu a replicação viral. Entretanto, consta nesse trabalho um dado, uma significância estatística referentemente ao grupo de hamsters medicados com a ivermectina machos, em que foi constatada uma diferença estatística de 0,002, que é estatisticamente significativa. De maneira que eu sugiro a revisão dessa significância estatística e se de fato ocorreu essa significância estatística nesse grupo de hamsters machos medicados pela ivermectina em relação ao controle, esse estudo em hamsters, ele de fato também confirma esses resultados de que a ivermectina também apresenta propriedades inibidoras da replicação viral. E alguns dos mecanismos eu menciono aí nos meus vídeos que vocês podem constatar. No mais, um grande abraço e eu espero, novamente, sugiro a leitura original desse trabalho e espero nos encontrar no próximo vídeo.